Fala, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Cláudio Souza, nosso canal Discipulando com a Bíblia, trazendo resumos das nossas lições da nossa escola bíblica dominical. Estamos sempre trazendo resumos das nossas lições, tanto de adulto quanto de jovem. Hoje, neste vídeo, nós vamos estudar a nossa segunda lição da nossa escola bíblica dominical adulto desse quarto trimestre, editora CPAD. O título desta nossa segunda lição: Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Nós estamos estudando nesse trimestre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. A grande comissão, o idem, que Deus deixou para a igreja dar continuidade à missão que não começou na igreja, que começou em Deus, no coração de Deus. Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Nosso textuário está em Gênesis, capítulo 17, versículo 4. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Verdade prática? O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Deus ama a humanidade. O homem pecou, desobedeceu, mas Deus não abandonou a humanidade. Deus tinha um plano de redenção, de trazer o homem de volta à comunhão com Ele. Esta comunhão que foi perdida no Éden com a desobediência do primeiro casal. Os objetivos desta nossa segunda lição: explicar a natureza missionária de Deus. Deus é um Deus missionário. Enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção e estabelecer a visão bíblica. Esta visão bíblica, ela é transcultural. Nós vemos Deus ao longo da história trabalhando para que o seu plano, o plano da redenção da humanidade viesse a acontecer. Deus escolheu um homem, Abraão. Através de Abraão, da sua descendência, viria o Messias. Começa essa fita lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Então, sempre lembrando, missões por missão é uma missão, é a missão de Deus. Começou em Deus e terminará em Deus. A igreja, ela é a agência missionária de Deus na terra, através da qual o Evangelho é pregado a toda a humanidade. Esse é o propósito, esta é a grande comissão do Senhor, como está em Mateus, no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 28, versículo 18, onde Jesus diz, chegando Jesus disse, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando o Senhor ressuscitou, encontrou os discípulos e disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações. Em Evangelho escrito por Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus diz, ide por todo o mundo, ou seja, onde eu estou indo, onde eu chegar. Ser testemunha, dar o exemplo, pregar o Evangelho de Cristo. Então esta é a grande comissão, a grande responsabilidade que a igreja tem como a agência missionária de Deus, pregar o Evangelho
a todos quanto for possível, né? O nosso texto bíblico está em Gênesis, capítulo 12, versículo do 1 ao 3, e também capítulo 17, versículos do 1 ao 8. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito, e porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por conserto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Nós vemos Deus através de Abraão e da sua descendência, dando prosseguimento ao plano da redenção, da resgatação, né, do pecador. Deus escolhe um homem, separa, chama, e através de sua descendência veio o Messias, Jesus Cristo. Então, missão, nós vemos, começou em Deus. E a igreja, como a agência de Deus na terra, a agência missionária de Deus, a representante de Deus na terra, ela tem por obrigação, né, uma responsabilidade muito grande, que é pregar o evangelho da salvação. Todos somos convidados, chamados a refletir a respeito da natureza missionária de Deus, por meio do seu amor. João 3,16. Deus amou a humanidade, o homem. Por esse amor todos fomos alcançados, e por esse amor que também somos exortados. A igreja do Senhor é exortada a alcançar pessoas que ainda não vieram ao encontro do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela tem como principal papel, objetivo, meta, pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus, né? Como Jesus, no evangelho escrito por João, capítulo 4, onde Jesus desceu para Samaria e era necessário ele passar por Samaria. Porque o evangelho não foi apenas, Jesus não veio apenas para os judeus. O plano de Deus de resgatar, de restaurar, de trazer a humanidade a si, não foi simplesmente para o povo, o judeu, descendência de Abraão, né, da carne, mas todos aqueles que pela fé aceita Jesus Cristo, reconhece o Senhor Jesus Cristo como o único mediador, como o único que leva o homem a Deus. Todos que pela fé tornam-se filhos de Abraão, porque Abraão creu, mesmo não vendo, Abraão creu e seguiu aquilo que Deus lhe falou: sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, sai da casa do teu pai e vai para onde eu vou te mostrar. Então, todos aqueles que pela fé creem no sacrifício
vicário de Cristo no Calvário, né? Todos aqueles que aceitam este convite, que aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é alcançado, se torna filho de Abraão pela fé, nova criatura, igreja do Senhor Jesus Cristo. É comprado, é restaurado e é integrado à comunhão que foi perdido lá no Gênesis com o pecado do primeiro homem. Então, a igreja, ela é a agência missionária de Deus e ela não pode perder este foco. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer que é necessário recebermos poder. Poder de quem? Do seu Santo Espírito, para podermos testemunharmos, darmos testemunhas, tanto na nossa comunidade, na nossa família, na nossa cidade, nos nossos círculos sociais, ou seja, em qualquer lugar, o cristão é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ele tem esta incumbência de anunciar o reino, o evangelho da salvação. A nossa introdução, a palavra transcultural, que tem a ideia de transpor, né? E até outras nações, outros povos, outras culturas, né? Traz essa ideia de um missionário que transpõe estas barreiras da cultura de um povo, de uma civilização, para apresentar este tão grande amor de Deus pela humanidade, né? Implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com seus diferentes aspectos, culturas, costumes. Então, missão transcultural, como está em Atos, capítulo 1, versículo 8, ser testemunhas. Jesus vai dar o exemplo tanto em Samaria, tanto em Jerusalém, na cidade dos judeus, Samaria, a redondeza, né? Judéia, até os confins da terra. Ou seja, o evangelho tem que ser pregado para todos os povos, todas as culturas, todas as etnias, né? Então, este é o papel da igreja, como agência missionária de Deus nesta terra. Deus escolheu uma família, né, a partir de Abraão, e por meio dela alcançar todas as famílias, todos os povos da terra. Esse processo se deu por meio do Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, a partir do capítulo 12. Sua família, que veio a se tornar a nação de Israel. Jesus, que veio de um judeu. E, finalmente, a igreja, como somos hoje. Este papel, esta responsabilidade, hoje é da igreja, de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A natureza missionária de Deus. Nós vemos a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão, né? A expressão sai da tua terra, lá em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1 ao 3, quando Deus diz, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Então, Abraão vivia em uma cultura onde se adorava vários deuses. Deus chega para Abraão e diz, sai, Abraão, da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para onde eu vou te mostrar. Então, Abraão, desde o princípio, obedeceu a este chamado de Deus. Passou a confiar, a depender exclusivamente de Deus. Fé. Então, a igreja, ela precisa exercitar
a sua fé, acreditar que as promessas da redenção estão de pé, que Jesus vem buscar a sua igreja. Mas enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja, a igreja ela é uma igreja atuante, uma igreja que evangeliza, uma igreja que vai e anuncia o reino de Deus. Se a igreja perde esse seu propósito, ela deixa de ser igreja, ela perde a sua característica, a sua identidade, porque missão iniciou em Deus. E a igreja, ela é a igreja do Deus vivo. Então ela representa, ela cuida do propósito, da missão que Deus confiou a ela, né? Então, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Essa expressão, sai da tua terra, revela uma ordem, um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que, a princípio, até então ele não conhecia. Foi pela fé. Abraão confiou em Deus. E a partir daí seus passos foram guiados por Deus. Junto com essa ordem veio também uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vemos a missão de Deus ali. Quando Deus diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o homem, o primeiro casal pecou, mas Deus não abandonou. Deus não deu as costas. Deus não desprezou. Foi necessário o rompimento? Sim, por causa do pecado. O pecado fez separação, traz separação, né, entre o homem e Deus. Mas Deus não deu as costas para a humanidade. Deus já tinha um plano de resgatar. Só que o homem não tinha como pagar esse preço por si só. Foi necessário que Jesus reencarnasse, nascesse, vivesse como homem, né? Conhecesse todas as labores, a dor, o sofrimento que a humanidade passa. Então Jesus nasceu, cresceu, teve todos os sentimentos, emoções, dores que o homem tem, que a humanidade tem, mas sem pecado. Jesus morreu como homem. Então, o preço, a cédula, a condenação que estava sobre nós, Jesus pagou. A cédula que nos acusava, que estava estampada em nós, o nosso pecado. A acusação que estava sobre nós, Jesus comprou, Jesus pagou com a sua própria vida. Então, ele nos trouxe de volta. Então, para que esse plano de Deus viesse a acontecer, era necessário todo um processo, toda uma conscientização. E Deus, a partir de Abraão, iniciou ali o seu plano, escolhendo um homem e a sua descendência, para que o plano da redenção viesse a se concretizar. Hoje somos corpo de Cristo. Seremos transformados, teremos o corpo que Cristo tem, quando Jesus nos buscar, nos tirar desta terra, né? Então, o plano da redenção, o plano da salvação está aí ainda. Estamos vivendo o período da misericórdia, da graça de Deus. Então, a igreja, como a agente missionária de Deus, ela precisa atuar, continuar pregando, continuar evangelizando. Porque enquanto a igreja está na terra, ela tem esta responsabilidade de dar continuidade à obra missionária, a missio Dei, a missão de Deus, que começou em Deus e termina em Deus, né? Então, essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual, ou seja, em que serão benditas todas as famílias da terra, diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo, por meio da descendência de Abraão. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 8 a 16, Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão,
né? Então, a partir de uma família, da família de Abraão, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro, né? Podemos afirmar que a origem de missões ou das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus, a missão de Deus. A missão não iniciou na igreja primitiva, não iniciou no dia de Pentecostes, iniciou lá no Gênesis, né? A diferença é que o povo de Israel, no Antigo Testamento, não era um povo que saía para evangelizar, não era um povo que ia às nações. O plano de Deus era que Israel viesse a ser exemplo, luz, espelho para as demais nações, que as pessoas, os demais povos viessem a se sentirem atraídos a virem até Israel, até o templo, para conhecer o Deus único. Israel, de certa forma, não cumpriu esse propósito, mas no Novo Testamento nós vemos em Jesus, desde o início ali do seu ministério, indo, pregando, anunciando, enviando os seus discípulos, enviando os seus apóstolos. Jesus foi para o céu e deixou esta responsabilidade para a sua igreja. Então, a missão como atividade de Deus no mundo. Deus Pai enviou Deus Filho, Deus Pai e Deus Filho enviou Deus Espírito Santo e a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo enviando a igreja para dar continuidade à obra missionária até os confins da terra, a missio Dei, a missão de Deus, né? Então, para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez, né, na sua palavra. No capítulo 17 de Gênesis, Deus tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar sua aliança, que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Ou seja, Abrão, que significa pai elevado, Deus trocou para Abraão, ou seja, pai de multidão. Haja vista que Abraão se tornou pai de nações. Então, Abraão acreditou e seguiu os passos que Deus mandou que ele trilhasse. Fé. Abraão morreu, sua descendência deu continuidade. E a aliança que Deus fez com Abraão continua de pé. Porque Deus é um Deus que não falha, que não mente, que não se contradiz. Então, a promessa não foi só para os judeus, simplesmente os judeus, mas foi através de Abraão que viesse a ser abençoados, bendita todas as nações da terra. E eu lhes abençoarei aqueles que te abençoarem. Aqueles que te abençoarem serão benditos também. Então, Abraão, a fim de afirmar sua aliança, que transcenderia o cumprimento geográfico, ou seja, não só dos descendentes literais de Abraão, né? Aqui fica clara a missão como a atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, Deus, e não outro, é a maior protagonista das atividades missionárias. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer, Deus agindo no mundo pela sua graça, através de Cristo, reconciliando a humanidade, o mundo, consigo novamente. Então, nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Deus é o nosso maior exemplo. O amor extraordinário, imensurável, que Deus tem por cada um de nós. E a igreja, como representante de Cristo, ela tem esta obrigação missionária de anunciar, de levar o evangelho a todos os homens. O nosso modelo missionário, o modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade,
Nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Senhor, no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deus é o maior modelo missionário da igreja, que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra. João 3,16. Jesus conversando com Nicodemo, Jesus diz, porque Deus amou a humanidade, o homem, um amor tão extraordinário, tão profundo, que Deus despiu-se da sua glória, Jesus despiu-se da sua glória para nos resgatar. Jesus sofreu coisas terríveis para nos comprar, porque nós não tínhamos como ser salvos se não houvesse uma intervenção de Deus nesse propósito. Não existia meio, não existia como. A lei veio para mostrar que sem Deus o homem estava perdido. Então Deus, desde Gênesis, tinha este plano estabelecido. E não abandonaria o homem, não abandonaria a humanidade. Então, se Deus não me abandonou, se Deus não te abandonou, nós vamos abandonar o nosso vizinho pela ignorância, pela incredulidade, pela mente cauterizada, diz coisas sem sentido, diz coisas que fere, que machuca, mas o amor de Deus nos alcançou. Logo nós, que fomos alcançados por esse tão grande amor, vamos desistir do nosso irmão? Continua fazendo missão, continua orando, continua contribuindo, continua intercedendo, continua evangelizando. Como diz Paulo, um prega, um planta, outro vem, rega, molha, e o Espírito de Deus vai dando crescimento. Ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Esta é a missão da igreja. Seguir o exemplo de Cristo. O amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Deus é amor. Deus é amor. A Bíblia mostra que Deus é amor. No Antigo Testamento, contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel, em seu relacionamento com esse povo, num processo de renovação de alianças, em que sua misericórdia e benignidade são reveladas. Então, Deus escolhe os israelitas, mas nós vemos ao longo da história, no Antigo Testamento, pessoas que não eram judias, não eram descendentes de Abraão, sendo inserido no plano da salvação. Nós vemos a Ruth, que era uma moabita, a partir dela Jesus veio também. Nós vemos Raabe, que era uma cananeia de Jericó, uma mulher prostituta, entrando na genealogia de Jesus também. Nós vemos Deus enviando Jonas para pregar os ninivitas a um povo gentil, extremamente cruel, terríveis, coisas terríveis os assírios praticavam contra aquelas nações que eles conquistavam, mas a misericórdia de Deus é estendida a todos. Jonas vai pregar. Quando Jonas fica moribundo, triste, porque Deus não destruiu aquele povo inimigo, Deus diz: tu tiveste pena de uma borboreira que nasceu hoje, morreu amanhã, tu não plantou, tu não regou, e eu não terei misericórdia de mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre sua mão direita nem a sua mão esquerda?
Então, o plano de Deus é resgatar, restaurar. Como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, Deus, através de Cristo, de Jesus, restaurando tudo para a glória do seu nome. Então, Deus nunca quis que o homem viesse a perecer, que o homem viesse a viver uma vida distante dele. Porque Deus ama a humanidade. Deus nos ama. No Novo Testamento também esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado. João 3,16. O Altíssimo é revelado como um Deus amoroso, pois Ele mesmo é amor. O amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. E a redenção no Antigo Testamento. A redenção significa livrar o escravo da sua escravidão, com base no pagamento de um preço, de uma dívida, pelo seu resgatador, pelo seu redentor. Nós vemos exemplos, vários exemplos no Antigo Testamento de resgate, resgate para a libertação de um escravo. Nós vemos lá em Levítico, capítulo 25, 48 a 55, recuperação, resgate, recuperação de um campo que foi perdido. Nós vemos Levítico, capítulo 25, versículo 23 e 24, resgate de um macho primogênito, resgate de alguém que seria condenado à morte. Então, exemplos de resgate. E a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora, nos resgatando, nos redimindo, através do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus pagou o preço e nos comprou, nos libertou da escravidão, do jugo, da morte, do pecado. Deus nos resgatou. E a redenção no Novo Testamento também é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A remissão do pecador é assegurada com base no preço. Nossa redenção é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por nosso Senhor Jesus Cristo, em sua morte na cruz. Ou seja, a cédula, como está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, a cédula, a culpa, a lei que nos condenava, que nos acusava, ela foi cravada, pregada, exposta na cruz. Ou seja, Jesus dizendo, paguei, quitei, não são mais escravos, hoje eles são livres. Hoje eles têm o poder de livre escolha. Eles têm hoje a liberdade de decidir se querem ser livres, serem livres ou não. Antes, eles não tinham esta possibilidade. Hoje, eles têm esta responsabilidade, esta liberdade de escolher se querem serem livres. O preço que o mantinha prisioneiro, a cadeia, a condenação, a sentença, foi quitada. Eu quitei. Hoje, eles podem ser livres. Eles têm este poder de escolha. Vinde a mim, todos que estão oprimidos, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Eu os aliviarei. Então, Jesus nos comprou, nos resgatou, nos deu a liberdade. A nossa condenação, o preço da nossa condenação, e ninguém, nenhum homem tinha condição de pagar. Jesus veio e pagou. E o preço foi tão terrível, que custou a morte de Jesus. O Senhor precisou morrer, porque o preço, a carga
do pecado é terrível. E hoje, mesmo assim, muitos ainda zombam de Deus, ainda dá as costas, ainda diz não, ainda diz não quero. Ok, Jesus não nos obriga. Jesus não nos obriga. Nós estávamos condenados, fomos comprados, temos hoje acesso a esta liberdade através de Jesus, porque em João capítulo 14, versículo 6, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Só ele conduz o homem a Deus. Mas o homem pode escolher se quer ou não. Obviamente que há consequências para as nossas ações, né? Então, temos a liberdade de sermos livres, em Cristo Jesus, não mais escravos. Hoje nós somos livres, né? Então a experiência da redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente, o plano da redenção do pecador e o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus, né? Em 1 João, capítulo 3, versículo 2, primeira epístola, escrita pelo apóstolo João, o apóstolo João vai dizer que assim como Jesus é, seremos corpos glorificados. Então, quando Jesus nos resgatar, nos tirar deste mundo, na verdade, né? Assim como Jesus é, o corpo glorioso que Jesus tem, nós também teremos. Então, a igreja, ela é a agência missionária de Deus. Ela não pode se abster e continuar anunciando, pregando o evangelho, ainda que o mundo esteja esta loucura, esta relativização, essa inversão de valores. Mas a igreja, ela está na terra porque ela ainda tem uma responsabilidade, uma obrigação a cumprir aqui nesta terra. Então ela não pode se abster, ela não tem que recuar. Ela tem que se revestir do poder de Deus e continuar pregando o Evangelho. E para a gente finalizar nosso terceiro tópico, visão bíblica do caráter transcultural da missão. Missão esta que nasceu em Deus, né? Deus é um Deus missionário. Tanto o Antigo Testamento vai revelar um Deus missionário. Gênesis, Deus trata não somente de uma nação específica, nós vemos lá no Gênesis, mas com toda a humanidade. Desde a queda do homem, onde está lá Gênesis 3,15, que Deus diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o dilúvio, através de Noé, Deus fazendo uma nova aliança. Nós vemos em Gênesis 12, Deus, através de Abraão, separando um homem, uma mulher, uma família, para partir dela virem a nação, os judeus, os hebreus, Jesus vindo dos hebreus, né? Deus dizendo que Abraão seria bendito, que aqueles que o abençoassem seriam abençoados. Então, a eleição de um povo para abençoar os demais. Deus, o Deus missionário, estabeleceu essa estratégia de abençoar todos os povos por meio de Abraão. Gênesis capítulo 2, versículo 3. E abençoarei aqueles que te abençoarem, e em ti, Abraão, serão benditas todas as nações. Então, Deus sempre trabalhou no propósito de resgatar a humanidade. A escolha de Deus por Israel, porque Deus precisava escolher alguém. Então, Deus aprova a Deus escolher a partir de Abraão. Por meio de Abraão e sua fé, pois ele acreditou desde o primeiro momento, quando Deus disse, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai. E vai para onde eu vou te mostrar. No processo ali de sacrifício do seu filho, Isaac, né? Deus viu que nem seu coração, Abraão já tinha sacrificado Isaac. Abraão não precisou sacrificar literalmente seu filho, mas no seu coração ele já tinha entregado, confiado em Deus. Da mesma forma, Deus não poupou seu filho.
para nos resgatar. Aleluia, né? Então, por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que, a partir de Israel, para que participasse de modo especial do plano de redimir toda a humanidade. Em Êxodo capítulo 19, versículo 6, fala que o plano de Deus era que Israel fosse uma nação sacerdotal, que as nações, os povos, viessem a conhecer Deus através de Israel. Infelizmente, Israel falhou nesse propósito, né? Israel seria o exemplo para as demais nações. Seria o exemplo. Deus queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e de sua graça, atraísse as nações até ela para conhecer o Deus vivo. Entretanto, Israel, infelizmente, fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17, Deus falando com Abraão, foi invalidada pela apostasia, incredulidade e infidelidade dos descendentes de Abraão, né? Tanto o reino do norte, o reino foi dividido com a morte de Salomão, entre o reino do norte, também conhecido como Israel, e o reino do sul, também conhecido como Judá. Tanto o reino do norte foi invadida, destruída por causa da idolatria, da rebelião contra Deus, pelos assírios em 722, 721 a.C., quanto o reino do sul, Judá, em 586 a.C., também foi destruída pelos babilônicos. Então, Israel falhou nesse propósito de ser exemplo para as demais nações. O propósito era que os demais povos viessem a imitar Israel, e não o contrário. Israel fez exatamente o oposto do que Deus tinha no seu coração, né? E através de Israel, as demais nações viessem a serem atraídos ao Senhor dos exércitos. Mas os planos de Deus podem ser frustrados? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Judas Iscariote vai nos mostrar que mesmo a pior das traições não pode frustrar os planos de Deus. Pelo contrário, contribuiu para que o plano de Deus se cumprisse, né? Então, Deus escolheu a igreja, a escolha da igreja como a sua agência missionária na terra, como representante do Senhor. Deus sempre desejou que os gentios, aqueles não judeus, fossem levados à luz, né? E a salvação é a salvação por meio de Cristo. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, né? Israel, infelizmente, não cumpriu esse propósito. Deus transferiu esse ministério missionário aos seus filhos, à igreja. Nós vemos lá no Novo Testamento, Jesus enviando seus discípulos e deixou esta responsabilidade com a igreja. Portanto, ide fazer discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, Jesus deixou esta responsabilidade com a sua igreja. A igreja do Senhor, ela herdou esta incumbência, né, divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, né? Ide por todo o mundo. Jesus, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, ali versículo 13 e 14, no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, Jesus dizendo que nós somos sal. A igreja é sal, a igreja é luz. Então, temos as bênçãos de Deus, herdamos essas bênçãos, né, de Deus, mas também temos a responsabilidade, herdamos esta responsabilidade de evangelizar o mundo. Então, nós vimos nesta lição a natureza missionária de Deus desde o início
da Bíblia, de Gênesis. A missão não começou com a igreja primitiva, não começou no dia de Pentecostes, começou desde o Gênesis, Deus dizendo que da semente da mulher nasceria Jesus, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Deus escolhendo Abraão, Deus separando Abraão e sua descendência, Deus sempre trabalhando nesse propósito, para que seu plano viesse a ser cumprido, né? Então, o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pela humanidade. João 3,16. Né? E esse amor que estimula, é este amor que estimula a igreja de Cristo a levar a sério a responsabilidade da obra missionária até que Jesus venha buscar a sua igreja. Então Jesus conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens, toda a humanidade seja restaurada, seja resgatada. Infelizmente, nem todos aceitam, muitos zombam, mas a liberdade de escolha está disponível ainda a todos, a todos. Em João, Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 18, Jesus conversando com Nicodemos, vai dizer, olha, quem não crê no Filho do Homem, em mim, já está se condenando, já está condenado. Por quê? Porque eu sou, Jesus é o único caminho. Logo, se não aceita, se rejeita, não é Jesus que nos condena. É quem rejeita, quem não aceita, já está se autocondenando, porque Jesus é o único que pode nos salvar. Amém? Deus te abençoe.